Olá pessoal, professor Antônio Alves aqui com vocês. Quero apresentar um pouquinho desse material muito bacana que eu elaborei para você que precisa de planos de aula para alfabetização, tá bom? Então esse material ele serve tanto para você aplicar na sala de aula, para você utilizar com alunos particulares, ou para você que é mãe, que é pai e que está alfabetizando o seu filho em casa, né? A demanda por planos de aula, por conteúdo, é sempre muito grande. E uma das dificuldades que eu acho que eu mais encontrei ao longo ali, dos meus 10 anos em sala de aula, não só na etapa da alfabetização, tá? Nas demais também, era a elaboração dos planos de aula. E não é porque eu não gostava, gente, porque particularmente, como pesquisador, como escritor, eu sempre tive muito gosto, muita paixão por escrever, por elaborar, por pesquisar, por organizar, por sistematizar aquilo que eu ia ensinar para os meus alunos, né? Mas quem sabe o que é, às vezes, você ter dois padrões, dar aula numa escola de manhã, outra à tarde, às vezes duas escolas de manhã, fazer horários picados, e ainda dava aula na faculdade à noite, no ensino superior. Então, muitas vezes, o horário do planejamento não necessariamente era um horário que rendia muito. Então, eu acabava que não conseguia construir planos que estivessem à altura daquilo que eu realmente estava querendo para os meus alunos, né? Então, por mais que a minha prática estivesse à altura, porque eu sempre busquei um domínio de conteúdo muito grande para ensinar a criança a ler de verdade, nem sempre estava batendo ali com o que estava alinhado no planejamento, tá? E no dia a dia da sala de aula, dentro da escola, a gente precisa ter um planejamento alinhado para que o processo todo realmente saia de maneira adequada, né? Não é só uma questão de entregar lá para a coordenação pedagógica um planejamento só para cumprir tabela. Não, é muito importante que a gente realmente sistematize isso na nossa mente, no papel, no documento, porque isso facilita um processo que já não é fácil no dia a dia, né? A dinâmica, a didática de lidar com as crianças, seja na escola, que lógico, é muito mais desafiador para o professor que tem 30 alunos em sala, do que para os pais em casa, ainda assim os dois lados precisam de planejamento, tá bom? Hoje o meu trabalho ele focado nos meus alunos online e nos meus filhos em casa, né? Eu e minha esposa alfabetizamos os filhos em casa, e esse material ele vai contemplar as duas realidades, tá? Sala de aula e as famílias que querem um plano para ensinar as crianças em casa. É óbvio que os desafios dessas duas realidades são diferentes, mas o importante aqui, o objetivo é ensinar. Então, a exemplo do plano número 1, a gente tem ali, por exemplo, código da BNCC. Pessoal, por que eu coloquei isso daqui? Para que você que muitas vezes tem uma escola que obriga você a trabalhar alinhado com as metas, os objetivos, enfim, as habilidades exigidas pela BNCC, para que você consiga colocar o código ali, justificar, encontrar dentro dos planos que eu tô te entregando e alinhar ele a que é solicitado na BNCC para você não ter esse tipo de problema, tá bom? Mas por exemplo, eu que não trabalho buscando atender as demandas da BNCC, não preciso preencher isso, tá? Mas você consegue olhar o conteúdo do plano, tá? Da alfabetização, ainda que a gente trabalhe, né, com o método fônico, olha, vê o que mais bate com o propósito ali da BNCC que você muitas vezes é obrigado a preencher, preenche, aí nesse caso sim, para cumprir também algo que é exigido de você e dar sequência à execução das atividades. Então, faixa etária, 6 a 7 anos, né, primeiro aninho do ensino fundamental. Observe sempre o conteúdo porque pode variar. Às vezes você tem uma criança de 5 anos que você está utilizando em casa que já está pronta para esse plano. Então você vai ter que estudar os 100 planos, tem um pouco mais de 100 planos aqui, tá? Estuda para realmente organizar a sequência deles de acordo com o que for melhor para sua realidade, seja na escola, seja com os filhos. Então, objetivos desse plano, por exemplo, identificar visualmente cada letra do alfabeto, associar cada letra aos seus respectivos sons e iniciar o processo de formação de palavras simples. Vejam que esse é literalmente o plano número 1, um plano inicial do processo de alfabetização, tá? Para quem está realmente começando. Materiais necessários, olhem lá. Cartões com letras do alfabeto, imagens que correspondam ao som inicial de cada letra, quadro branco ou lousa, canetas para o quadro branco, folha de papel e lápis para cada aluno. Tempo de duração, eu estou colocando aqui o tempo de 45 minutos, lembrando que não é 45 minutos executando, porque você tem a conversa, a explicação, recolher, guardar, organizar. Então, esse tempo eu realmente pensei na realidade, tanto da dinâmica da sala de aula, que muitas vezes é o que a gente tem, tá? Entre uma aula ali, 45, 50 minutos, e para você que tem uma criança nessa faixa etária, não pode passar disso também, né? A criança tem entre 3 e 5 anos de tempo de atenção
por ano de vida, então somando a execução mais a organização não pode passar disso, tá? Enfim, não vou ler tudo aqui, depois vocês vão ter acesso. Então, metodologia, introdução, tem ali o tempo calculado para isso, atividade principal, atividade complementar, tá? Conclusão e reflexão para você fazer com as crianças, avaliação e adaptação para vocês aplicar ali com crianças com problemas ou transtornos de aprendizagem, tá, pessoal? Enfim, dá um pouquinho mais de 100 planos. 61. São mais de 400 páginas. Vai dar... Acho que vai dar uns 105, 106 planos, alguma coisa assim, tá bom, pessoal? Bom, é isso, gente. Realmente preparei um material muito bacana aqui para vocês. Mais uma vez, esse material foi preparado e elaborado por alguém que tem experiência, que sabe o que é a dificuldade, os desafios da prática da alfabetização. Espero que ele seja de grande valia para você, tanto usar em sala de aula quanto com seus filhos em casa. Que Deus abençoe vocês.